sabatina começou, me encontrarei com meu Jesus. Olá, tudo bem? Vamos para mais uma lição da Escola Sabatina. Essa semana estudamos a lição 4, que diz assim: unidade por meio da humildade. O verso para memorizar está em Filipenses 2:2, que diz: completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. A força está na unidade, diz a lição. O apóstolo destacou a importância da unidade com base no ensino e no exemplo de Jesus. A desunião no universo teve início quando um anjo do céu manifestou orgulho e desejo de obter poder. Esse sentimento se espalhou, mesmo em um ambiente perfeito. Depois encontrou terreno fértil no Éden, por meio de um descontentamento semelhante com as ordens de Deus e do desejo de alcançar posição mais elevada do que aquela que ele havia determinado. Então, nessa semana, estudaremos a base bíblica para a unidade da igreja, destacando a extraordinária humilhação de Jesus, as lições que podemos aprender ao contemplá-lo e como crescer para nos tornarmos mais semelhantes a ele. Então, a lição vai ser muito importante para tratar o assunto de unidade na igreja, como comunidade cristã. Domingo, desunião em Filipos. Nós estamos estudando aqui Filipenses 2, a partir do verso 1. Foi, sem dúvida, uma grande decepção para Paulo perceber que a igreja que ele fundou e amava profundamente estava afetada por rivalidades e discórdias, não diferente como vivemos muitas vezes nos nossos dias. A igreja de Filipos também passou por esse problema, o que causou bastante tristeza em Paulo, mas ele então começa a trazer algumas soluções e apresenta então como pode ser resolvido esses problemas. Paulo apresenta soluções para esses problemas. Primeiro, exortação em Cristo. Paulo destacou que o exemplo de Cristo como uma motivação poderosa para vencer essas situações de rivalidade, de ambição, de interesse pessoal. Consolação de amor. Jesus revelou o amor divino e deixou o seguinte mandamento: que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Terceiro, comunhão do Espírito. A presença do Espírito Santo promove unidade entre os cristãos, como vemos na Igreja Apostólica. Quarto, afeto. Essa característica divina foi revelada na vida de Cristo, sendo ilustrada nas parábolas do bom samaritano e do filho pródigo. Quinto, compaixão. Seguindo o exemplo de Jesus, seus seguidores também agir com misericórdia. E sexto, unidade em pensamento, amor e propósito. É difícil imaginar uma forma mais enfática de destacar a importância da unidade do que essas palavras do apóstolo. Tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então, Jesus é a nossa referência para todas as coisas. Se olharmos para como ele viveu, como ele tratou as pessoas, como ele vivia, né, nós teremos então o padrão que é aquilo que nós devemos ter na nossa igreja, na nossa vida, na nossa comunidade. Se tivermos a mente de Cristo, tivermos esse afeto, essa compaixão, essa misericórdia, seguindo o exemplo dele, nós nos tornaremos uma igreja unida. A fonte da unidade. Em Filipenses 2:2, Paulo destacou a importância da unidade, transmitindo a mesma ideia de 4 formas diferentes. Além disso, ele enfatizou a mente, os pensamentos e os sentimentos. Enquanto líderes religiosos ficavam preocupados com as coisas externas, né, Jesus direcionou sua atenção às intenções e motivação do coração. Olha só esses 2 versos, Mateus 15:19. Do coração procedem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. E agora Mateus 12:34. A boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus ele traz a importância para a mente, para o coração, não só para a aparência exterior, porque líderes religiosos se preocupavam com isso. E muitas vezes a pessoa consegue até manter uma aparência exterior, mas dentro dela, dentro do seu coração, da sua mente, é que passam todas as coisas más. Então Jesus sempre chamou a atenção para aquilo que está no nosso coração. Paulo descreveu um modelo de caráter: agir com humildade, considerar os outros mais importantes do que nós mesmos e buscar os interesses deles, não apenas os nossos. Parece simples de dizer, mas é difícil de viver, não é mesmo? Ainda assim, esses princípios eles são fundamentais para melhorar os nossos relacionamentos. Paulo mencionou a unidade que o Espírito dá. E essa unidade traz paz que une a igreja, o povo de Deus. Quando há conflitos na igreja, o Espírito Santo pode acalmar as tensões e nos levar à unidade,
promovendo harmonia. No mesmo capítulo, Paulo destacou a unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Esses conceitos estão conectados. Ter a mesma fé e o entendimento comum das Escrituras, que vem do conhecimento de Cristo e de seus ensinos, é essencial para manter a unidade. Então, Paulo ele vai dizer aqui que nós devemos agir com humildade, considerar os outros antes de nós, pensarmos nos interesses de todos, de um bem comum, não somente os nossos, não nos tornarmos egoístas. E aqui também fala da importância, né, que o Espírito Santo é que nos une, que nos faz ser uma igreja unida, que traz a paz, que traz ali o conhecimento e o entendimento da palavra de Deus. Implante mental ou cirurgia mental. E aqui vai dizer que, assim como Jesus, devemos permitir que o Espírito Santo, né, controle a nossa mente. Ninguém conhece as coisas de Deus a não ser o Espírito de Deus. E isso é o oposto ao espírito do mundo. Quem está influenciando a nossa forma de pensar e o que estamos deixando entrar em nossa mente? Isso é muito importante, principalmente nos tempos em que nós estamos vivendo, né? Onde a tecnologia, as máquinas, as inteligências artificiais, elas têm comandado a nossa vida, colocado informação para dentro da nossa mente. Quem está nos controlando? Estamos permitindo sermos controlados pelo poder do Espírito Santo ou o mundo tem nos influenciado? Podemos ajustar os pensamentos, mas não conseguimos transformar o coração. Só Deus faz isso. O Espírito Santo precisa realizar uma verdadeira cirurgia espiritual em nosso coração, utilizando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ela é viva, ela é eficaz, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Somente com o auxílio do Espírito podemos conhecer a verdade, né? É Ele que nos guia, é Ele que abre a nossa mente, é Ele que faz a gente entender que somos pecadores. Pois o coração é enganoso por natureza, nunca siga o seu coração. E aqui diz que a palavra hebraica traduzida como enganoso descreve um terreno irregular que nos faz tropeçar. Por exemplo, por extensão, refere-se a pensamentos confusos, tortuosos e distorcidos. Precisamos ser transformados pela renovação da mente, para experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, somente a palavra de Deus pode nos transformar por completo. E quem faz com que a gente compreenda a palavra de Deus? O Espírito Santo. Então, precisamos dele para que haja um transplante, para que haja uma cirurgia, que haja uma modificação dentro de nós. Nós precisamos clamar pelo Espírito Santo, para que ele nos ajude, para que ele ilumine os nossos pensamentos, para entendermos o que Deus quer para nós. Quarta, a mente de Cristo. Aqui vai dizer o seguinte, que a submissão de Jesus à vontade do Pai foi sempre perfeita. Não houve um momento sequer em que ele se recusasse a se submeter, embora, sem dúvida, muitas vezes tenha sido difícil. Jesus, que é Deus igual ao Pai, não apenas assumiu a natureza humana, mas se tornou servo. Ele se ofereceu como sacrifício pelos nossos pecados. Jesus afirmou: o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. É muito interessante, né, como a gente pode ver aqui a diferença de Cristo e de nós. Nós muitas vezes queremos posições elevadas para sermos servidos. E Jesus, sendo o Criador, sendo Deus, sendo o Rei do Universo, se tornou servo para servir aqueles que muitas vezes o negariam, o traiu, renegou, mas ele se fez servo por amor à humanidade. Nós devemos seguir o exemplo de Cristo. Estamos aqui na terra para servirmos uns aos outros no amor de Cristo Jesus e assim chegarmos a uma unidade. Quinta, o mistério da piedade. Um verso bastante conhecido da Bíblia diz: se alguém julgar conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. 1 Coríntios 8:2. Ninguém sabe tudo sobre um determinado assunto. Isso é ainda mais verdadeiro em relação às verdades da divindade e da encarnação de Cristo. Nunca vamos conhecer o suficiente a respeito desses assuntos. Paulo destacou a extraordinária humilhação de Jesus ao se tornar humano, um tema que nem mesmo na eternidade compreenderemos totalmente. E a lição traz, né, essa pergunta: como foi possível para o eterno Filho de Deus, pela atuação do Espírito Santo,
tornar-se um ser divino humano no ventre de Maria. É algo que desafia a nossa compreensão. Como o infinito e eterno poderia subitamente tornar-se um ser humano finito sujeito à morte? Este é o centro de que Paulo descreve como o mistério da piedade. E aqui então Paulo ele vai trazer algumas características detalhadas, né, a respeito de Jesus. Olha só, Jesus, né, existindo na forma de Deus, ele se esvaziou, ele se humilhou até a morte de cruz. E é interessante que quando a gente coloca assim, né, ele se esvaziou, ele se humilhou, mostra ali que é um desejo, uma decisão da parte de Cristo. Não havia forma mais humilhante de morrer do que a escolhida por Jesus, planejada em conjunto com o Pai no Conselho de Paz. Esse ato foi prefigurado por Moisés ao levantar a serpente no deserto. E assim na cruz, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então é algo incompreensível para a mente humana entender que o Deus Todo-Poderoso, Criador, Deus eterno, se submeter a vir a este mundo, sofrer, padecer por cada um de nós que não merecemos nada. Mas a Bíblia diz que ele nos amou e esse foi o motivo pelo qual ele se entregou por nós. Basta crermos nisso, basta vivermos este amor, aceitar este amor e passaremos a eternidade ao lado dele, tentando compreender e ainda não vai ser suficiente, mas estaremos na presença dele para toda a eternidade. Amém? Que Deus nos ajude a mantermos unidos como igreja e vendo o exemplo de Cristo, este amor de servir, que possamos seguir este exemplo para permanecermos firmes até o seu retorno. Vamos orar? Senhor amado Deus, querido eterno Pai, louvado e santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, por conhecermos a tua palavra e ver o quanto o Senhor nos ama a ponto de se humilhar e se entregar por cada um de nós. Nos ajuda, Senhor, a seguir os teus exemplos, a sermos servos uns dos outros e a permanecermos unidos através do poder do teu Santo Espírito. Uma igreja unida é uma igreja forte que avança na pregação do Evangelho. Nos ajuda, Senhor, a percorrer este caminho que temos ainda até o teu breve retorno. Te pedimos essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus nos abençoe e nos mantenha unidos como igreja. A unidade é muito importante. Através dela recebemos o poder do Espírito Santo para nos tornarmos verdadeiras testemunhas do Evangelho. Até a próxima lição, se Deus quiser.